Bom dia a todos. Em nome da AIP, queria agradecer a presença e a participação de todos. Este webinar no âmbito do Covid-19, apoio às empresas na área do financiamento, insere-se no ciclo de webinars que a AIP tem vindo a promover. Iniciámos a 2 de abril com as empresas sem papel, em parceria com a Latorret Consulting. Avançámos depois a 13 para as medidas no âmbito do layoff com a Moraes Leitão. No dia 20 fizemos as medidas fiscais e contributivas com a Deloitte e hoje estamos aqui a fazer, em parceria com a PwC e com a CCR Legal, advogados, este webinar na importantíssima área do financiamento. Quero agradecer a presença das empresas participantes e um especial agradecimento ao Pedro Palha, Senior Manager da PwC, ao Luís Oliveira, que nos vai falar sobre as linhas de financiamento e moratórias de crédito, associado principal da CCR Legal Advogados, e ao Pedro Deus, que nos vai falar sobre incentivos e projetos do Portugal 2020, Advisory Partner da PwC. Queria dizer-vos que a AIP muito recentemente fez um inquérito a cerca de 2.500 empresas e ficámos com uma ideia muito assertiva sobre as dificuldades que as empresas, e em particular as micro, pequenas e médias empresas, atravessam nos dias que correm. Mais de 80% das mesmas afirmam uma quebra do seu volume de negócios, 53% acima dos 20% em termos de quebra, e uma especial atenção para as cerca de 10%, 9,8% das empresas que, por dívidas fiscais e contributivas contraídas antes do período das medidas, não poderão recorrer às medidas de apoio às empresas. Isto, de alguma forma, vai explicando o evoluir e a adesão das empresas às medidas. As moratórias de crédito neste momento tem cerca de 30% das empresas a aderir. Os últimos números davam por certos cerca de 210 mil contratos num volume que ascende a quase 19 mil milhões de euros. As linhas de financiamento não têm tido uma grande adesão das empresas, muito provavelmente por causa de algumas das condicionantes que são atribuídas a essas linhas. Mas, por outro lado, as próprias empresas evitam o endividamento. Este é também um aspecto que ressaltou do nosso inquérito. Cerca de 21% das empresas que responderam assumem que foram ou estão a recorrer às linhas de financiamento. De acordo com os últimos dados do Sr. Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, esta medida das linhas de financiamento já tem cerca de 40 mil pedidos, assumindo também que as garantias seriam progressivamente despachadas no prazo de 2 a 3 dias, e estes 40 mil pedidos ascendem em termos de volume de empréstimo a cerca de 1,5 mil milhões de euros do total dos 6,2 mil milhões de euros que estão aqui em causa. A antecipação de incentivos não tem tido uma grande adesão por parte das empresas, mas eu acredito que com o evoluir do tempo esta medida possa ter, digamos, uma adesão maior. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Pedro Palha, da PwC, agradecendo mais uma vez a participação importantíssima das empresas e a colocação das suas dúvidas. Acredito que esta sessão será certamente esclarecedora e um passo em frente no apoio que estamos a dar às empresas. Pedro? Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela tua introdução, que já foi muito importante agora para a nossa sessão. Muito bom dia a todos e bem-vindos a este webinar sobre o apoio às empresas na área do financiamento, organizado em parceria com a AIP, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para estarem connosco, especialmente ao Paulo. Hoje teremos connosco Luís Pedro Oliveira, associado principal da CCR Legal, para nos falar sobre as linhas de financiamento e moratórias de crédito. Pedro Deus, Advisory Partner da PwC, que abordará o tema dos incentivos a projetos Portugal 2020. Antes de passar a palavra aos meus colegas, quero também agradecer a quem submeteu questões a quando da inscrição neste webinar, que foram devidamente analisadas e serão respondidas durante as apresentações de Luís e de Pedro. Luís, passo então a palavra para nos falar sobre as linhas de financiamento e moratórias de crédito.
Ok, obrigado Pedro. Em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigado pela vossa presença. A mim vai-me caber nesta apresentação falar sobre as linhas de financiamento e sobre as moratórias. Enfim, dizem os estudos que se perde 40% do impacto de uma apresentação pelo simples facto de estar sentado. É o meu caso. Imagino que ainda se perca mais pelo facto de estarmos a fazer isto por videoconferência, mas é a situação que temos e, portanto, vamos tentar fazer isto o melhor possível dentro das condicionantes. Ora bem, nós vamos tentar enquadrar isto aqui só então nas linhas de crédito e nas moratórias de crédito e rendas, porque havia outras medidas de apoio às empresas que nós não vamos incluir nesta apresentação. Parte delas seria o layoff simplificado, já foi objeto de outra apresentação através também desta colaboração com a AIP. Medidas de apoio a startups, que me parece que provavelmente não fazem tanto sentido nesta apresentação. Os incentivos vão ser cobertos pelo Pedro Deus a seguir e, portanto, isso está escolhido. E, portanto, vamos nos focar nas linhas de crédito e nas moratórias. Nas linhas de crédito, só queria dar aqui uma nota, que é todas elas estão pensadas para uma lógica de tesouraria, necessidades de tesouraria, ou seja, aquilo que é a principal preocupação do governo e das empresas nesta altura é assegurar que elas mantêm níveis de liquidez que lhes permitam fazer face àquilo que são as suas obrigações imediatas, ou seja, pagar salários, manter os fornecedores, essas coisas todas. E, portanto, não estão pensadas para situações como reestruturação financeira ou consolidação de crédito, liquidação ou substituição de financiamentos anteriores, por exemplo, também a aquisição de imóveis. Dentro das linhas de financiamento, há 3 tipos de linhas de financiamento ativas neste momento. São a linha de apoio à tesouraria Covid-19, que é aquela que o Pedro Caldas já referiu, com a dotação dos 6.200 milhões de euros. Temos a linha de apoio à tesouraria de microempresas no setor do turismo e também a linha de crédito com juros bonificados ao setor da pesca. Face à limitação de tempo que nós aqui temos, eu creio que faz mais sentido focarmos nessa primeira das linhas que referi, esta da linha de apoio à economia Covid-19, sem prejuízo de, na apresentação que nós preparámos, termos também informação sobre as 2 outras linhas e sendo certo que esta apresentação vai ser depois partilhada com todos os participantes e poderão ver aí informação detalhada sobre isso. Aliás, mesmo sobre esta de que vamos falar, informação mais detalhada ainda, porque não vos vou amassar com todos os detalhes desta linha. Mas, enfim, em primeiro lugar, o objetivo é apoiar a liquidez das empresas. Em segundo lugar, esta linha de apoio vai ser operacionalizada através dos bancos em Portugal. O Governo, no âmbito das medidas que foram aprovadas a nível da União Europeia, tinha vários mecanismos para fazer chegar ajudas às empresas e a opção que tomou, pelo menos para já, foi a de canalizar os apoios através do sistema bancário em Portugal. Haveria outros mecanismos que poderiam ter sido adotados, como financiamento direto do Estado, mas acabaram por tomar esta opção e assim convidar a própria banca a manter o seu papel no desenvolvimento da atividade económica das empresas em Portugal. Dentro desta linha de apoio à economia Covid-19 existem 4 linhas específicas, todas elas a que as empresas podem candidatar em função de terem um código de atividade económica, conhecido por CAI, que se enquadra dentro destas linhas específicas que aqui podem ver e que são apoio à atividade económica, apoio a empresas de restauração e similares, apoio a empresas do turismo e apoio a agências de viagem e animação turística, organizadores de eventos e similares. Hoje em dia, não foi assim nas primeiras linhas de financiamento que vieram a público, a lista de CAIs é muitíssimo extensa e, portanto, isto já consegue abranger praticamente todas as empresas nos diversos setores económicos. Sendo que a linha que tem mais dotação é a da atividade económica e, portanto, isso também está disponível depois para consulta na internet, a lista dos CAIs que terão de considerar para verem se a vossa empresa se ajusta a alguma destas linhas. Sendo certo também que, isto é uma pergunta que às vezes pode ser colocada,
Se uma empresa tiver CAIs que se enquadrem em várias destas 4 linhas, nada impede que peçam financiamento ao abrigo das várias linhas. Quais são os destinatários das linhas? São as microempresas, bem como as pequenas e médias também, as small mid cap, que agora se fala muito, mas que em português significa empresa de pequena média capitalização, as mid cap companies, ou empresas de média capitalização, bem como empresários em nome individual. A caracterização dessas empresas, temos aqui, as microempresas têm normalmente menos de 10 trabalhadores, das pequenas empresas até 50, as médias até 250 trabalhadores, enfim, está aqui espelhado na apresentação, então não os vou amassar com a leitura destes detalhes. Quais são as condições básicas de elegibilidade? Salvo no caso das small mid cap e das mid cap companies, têm de ter uma certificação PME, todas têm de ter sede em Portugal e exercer atividade em Portugal. Novamente, a lógica é financiar as necessidades de tesouraria das empresas portuguesas que têm atividade cá, não é, por exemplo, uma empresa portuguesa com sede cá, mas que apenas trabalha para fora. E depois, como vos dizia, tem de ter uma atividade enquadrada na lista dos CAIs que foram disponibilizadas. Requisitos de acesso específicos a estas 4 linhas. As empresas são obrigadas a ter uma situação líquida positiva, ou seja, capitais próprios positivos. No fundo, é ter mais entre o saldo entre ativo e passivo, o saldo tem de ser positivo. E como é que isso é demonstrado? É demonstrado através de um balanço aprovado, o último balanço aprovado, ou vamos supor que a situação líquida não era positiva, na maioria dos casos das empresas portuguesas, a 31/12/2019, quando isso é o exercício comum, poderiam mostrar que a situação tinha evoluído positivamente através de um balanço intercalar apresentado até à data da candidatura. É óbvio também que este requisito não se aplica a empresas com menos de 24 meses desde a data da candidatura, porque, enfim, empresas que estão em início de atividade têm mais dificuldade em revelar esta situação. Depois, não podem ter incidentes não regularizados junto da banca ou do sistema de garantia mútua, que é um sistema que, aliás, intervém nestas linhas de financiamento. Isto porquê? Porque a ideia, novamente, é apoiar empresas a terem acesso à liquidez, mas não quando as próprias empresas já estão em situações de falha por motivos não relacionados com a pandemia, não é? Portanto, se já têm situações de incumprimento junto da banca, não merecem, no fundo, o crédito que lhes poderia ser concedido. Outro dos requisitos é terem uma situação regularizada junto à autoridade tributária e da Segurança Social. Por outro lado ainda, não podem ser considerada uma empresa em dificuldade a 31/12/2019. O que é que se deve considerar uma empresa em dificuldade? Em termos muito sumários, é quando a situação líquida da empresa é inferior a metade do capital social dela. E por fim, e também importante, e este aliás também é um dos propósitos do Governo no estabelecimento destas medidas, é o apoio ao emprego. E por isso, para poder aceder a este tipo de financiamento, é obrigatório assumir um compromisso de manutenção de postos de trabalho permanentes até 31/12/2020. De resto, estas linhas de apoio dividem-se entre 2 tipos de operação. Pode ser uma operação de crédito ou operação de garantia mútua. Depende-nos agora na operação de crédito. Há limites máximos de financiamento, ou seja, em função do tipo de empresa, o limite varia entre um mínimo de 50.000 euros e um máximo de 2 milhões de euros. Sendo preciso ainda notar que, caso a maturidade do financiamento solicitado chegue a 31/12/2020, ou seja, este ano, portanto, se eu quiser fazer um crédito apenas para situações pontuais agora deste período muito específico, e, portanto, tenho um crédito muito limitado no tempo que não ultrapassa o ano 2020, os meus limites de financiamento máximo são os que estão referidos aqui acima. Se eu quiser uma maturidade maior, então há limites adicionais, ou seja, dentro daqueles limites de financiamento máximo,
Mesmo assim, eu não acedo a crédito que exceda o dobro da minha massa salarial em 2019 ou, isto é um critério alternativo, 25% do volume de negócios total em 2019. E, portanto, em função do mais alto destes valores, é o valor máximo a que eu consigo aceder se for inferior ao limite de financiamento máximo referido acima. Há ainda a possibilidade, no caso de financiamentos com maturidade acima de 18 meses para as PMEs ou acima de 12 meses para o caso das Small Mid Cap e das Mid Cap, de conseguir ultrapassar estas duas limitações, ou seja, do dobro da massa salarial ou de 25% do volume de negócios, desde que isto seja devidamente justificado e baseado num plano que estabeleça necessidades de liquidez e que são justificações e planos que têm de ser apresentados pelas empresas que requerem o financiamento a quando do pedido, da submissão do pedido de aprovação junto do banco. Em termos de condições, a comissão de gestão e acompanhamento anual do banco é fixa e é 0,25% do montante final. Há uma isenção de comissões e taxas do banco e do sistema de garantia mútua e isto é importante também em todas as linhas de crédito, que é não há uma exigência de aval ou de garantia, seja pessoal, seja patrimonial, ou seja, no âmbito destes financiamentos não poderá ser solicitado, por exemplo, a um acionista ou sócio de uma sociedade a prestação de um aval ou, por exemplo, de uma hipoteca para garantia do crédito. O reembolso deve ser feito com uma periodicidade mensal, em prestações iguais, sendo que a operação pode ir até 6 anos, com uma carência de capital máxima de 18 meses, ou seja, por um período máximo de 18 meses, eu não estou a pagar uma renda. As taxas de juros, neste caso, não são bonificadas e pode haver modalidade fixa ou variável da taxa de juros, sendo que o spread também está fixado em função da duração do contrato. Nas operações de garantia mútua, e apenas para explicar a quem não sabe exatamente o que isto possa ser, isto no fundo são garantias financeiras prestadas por outras entidades financeiras que não aquela que presta o crédito, que no fundo permitem a quem facilita o crédito ter uma garantia adicional sobre a capacidade da empresa que pede o financiamento de ver o seu crédito pago. E neste caso, a garantia mútua pode cobrir até 90% do montante financiado no caso das micro e pequenas empresas, ou ir apenas até 80% do montante financiado no caso das médias empresas e das small mid cap e mid cap companies. Não há, novamente, garantias associadas e as comissões de garantia mútua também variam em função do tipo de entidade e da duração da operação, conforme podem ver aqui na tabela. O que é que eu sobre isto gostava ainda de vos dizer? Em termos práticos, como é que isto funciona? Uma empresa que tenha uma necessidade de tesouraria que decorra desta situação da pandemia deve apresentar uma candidatura junto dos bancos. Quando apresenta essa candidatura junto dos bancos, deve juntar à candidatura a documentação comprovativa do cumprimento daqueles requisitos que falámos há pouco, ou seja, que a situação junto da AT e da Segurança Social está regularizada, basta entregar uma declaração de inexistência de dívidas, que a situação líquida da sociedade é positiva, basta entregar um balanço, etc. Revelar que cumpre aqueles requisitos. Depois, isto é aprovado pelo banco, ou seja, inicia-se o processo de aprovação interna por parte do banco daquela operação de crédito. Aqui, depois, os procedimentos concretos variam banco para banco e da relação que o banco tem com cada cliente e do conhecimento que tem de cada cliente. E uma vez aprovado por parte do banco o financiamento, então essa aprovação é colocada num portal da banca para que a operação seja aprovada pelas sociedades de garantia mútua. Nesta linha de financiamento, ela é relativamente simplificada em relação a outras linhas de crédito protocoladas, como por exemplo era a anterior dos 400 milhões de euros que entretanto foi esgotada, porque só implica a intervenção de duas entidades, ou seja, o banco, a quem se pede o financiamento por um lado, e depois as sociedades de garantia mútua, ao passo que noutras linhas de financiamento poderia haver ainda, por exemplo, a intervenção do IAPMEI ou de outro instituto, portanto seria uma terceira entidade ainda
aqui a ter em conta. Notas práticas sobre isto em relação àquilo que também consegui obter a informação que consegui obter junto de alguns contactos que tenho junto dos bancos. Aparentemente tem sido prática comum aos vários bancos que apenas emprestam a cada empresa que solicita um financiamento um montante que corresponde à cota no financiamento global daquela empresa que aquele banco já tem, ou seja, não estão os bancos a tentar obter, aumentar a sua cota dentro de cada cliente e, portanto, estão a tentar limitar aquilo que é o seu financiamento à cota que já tinham dentro do espectro do financiamento daquela bancário daquela empresa. Isto pode variar, mas isto aparentemente é a tendência da banca. Por outro lado, também a informação que tenho é que o portal da banca, onde tem de ser submetido por parte dos bancos os pedidos já aprovados internamente pelos bancos, está fechado desde terça-feira passada, desde dia 21 de abril. E porquê? Porque o volume de candidaturas tem sido muito grande e, portanto, as sociedades de aprovação por parte das sociedades de garantia mútua está bastante, digamos, assoberbado e, portanto, neste momento o portal está fechado até que reabra. Isto não implica que os bancos não continuem a poder receber pedidos e a fazer os processos de aprovação, mas implica um atraso na avaliação final e na concretização daqueles empréstimos. Foi-me ainda dito por um dos bancos com que falei que aparentemente existe já o risco deste valor dos 6.200 milhões de euros poder, se todas as candidaturas que entretanto já estão submetidas no portal da banca fossem aprovados, poder estar quase no limite de ser esgotado. Enfim, é uma informação que eu não consigo confirmar pessoalmente, mas que me foi transmitida e que não tenho a certeza de ser absolutamente certa, mas foi aquilo que me foi dito. Outras linhas de apoio, como vos dizia, acho que não vale a pena amassar-vos aqui muito agora com elas, sou pena de eu incumprir totalmente o tempo que me foi dado para falar e, portanto, eu queria passar diretamente para as moratórias de crédito perante o sistema financeiro. Imagino também que sejam aquelas que mais vos interessem neste momento. Outra vez, o objetivo é sempre o mesmo, ou seja, é proteger a liquidez das empresas e há um largo espectro de operações abrangidas. Ou seja, todas as operações de crédito realizadas por instituições financeiras, sociedades de locação financeira, de factoring, etc., estão abrangidas por esta moratória. Com algumas restrições que não se aplica a créditos ou financiamentos obtidos para a compra de valores mobiliários. Por exemplo, imaginem que uma empresa se financiou para adquirir outra e, portanto, para adquirir as ações ou as cotas de uma outra sociedade, numa operação de M&A. Esse tipo de financiamento não está sujeito a uma moratória. Se for um crédito concedido já a beneficiários de regime de subvenções, benefícios para fixação da sede em Portugal, também não têm acesso nessa parte à moratória. E também não há moratória para crédito concedido a empresas para que depois os montantes possam ser utilizados a título individual pelos seus colaboradores, administradores, etc., através de cartão de crédito. Os destinatários desta medida da moratória são todas as empresas com sede em Portugal e que exerçam atividade cá, e isto é independente da sua dimensão, apesar do decreto-lei que instituiu esta moratória falar em PMEs, que parece ter sido o objetivo inicial, depois, um bocadinho a talho de foice, foram lá referidas. Bem, todas as outras empresas que não sejam do setor financeiro, ainda que não sejam uma PME, portanto sejam maiores que uma PME, podem aceder a esta moratória. Também podem aceder os empresários em nome individual. Os requisitos de acesso são fundamentalmente 3, ou seja, é não haver uma mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias perante instituições financeiras à data em que foi estabelecida de 18 de março de 2020. Se existir uma situação de incumprimento deste género, pode ainda haver acesso à moratória, desde que se cumpram critérios de materialidade referidos num aviso do Banco de Portugal, que, enfim, que implica uma fórmula que acho que não justifica estar aqui a referir, bem como sociedades também não podem estar em situação de insolvência, etc.
e têm de ter uma situação regularizada, também junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social, a exemplo das linhas de financiamento. Qual é a duração desta moratória? Ela é sensivelmente 6 meses, é um bocadinho mais, porque eu posso aceder à moratória de dívidas que eu tivesse de pagar a partir do dia 27 de março e até 30 de setembro. Portanto, temos aqui um período ligeiramente superior aos 6 meses. Quais são, em concreto, estas medidas da moratória? Por um lado, há uma proibição de revogação, seja total ou parcial, das linhas de crédito contratadas e dos empréstimos concedidos. Portanto, o banco não pode revogar os contratos com base na moratória que agora foi estabelecida. Por outro lado, há uma prorrogação do período dos créditos com pagamento de capital no final do contrato ou nos empréstimos que tenham rendas periódicas, há uma suspensão do contrato pelo período de 27 de março a 30 de setembro, que implica que eu, durante este período, não pague aquilo que teria de pagar ao banco, sendo certo que o contrato se estende ou prorroga automaticamente por um período idêntico àquele por que esteve suspenso, a partir do dia 1 de outubro. Ou seja, se eu tive o contrato suspenso durante 6 meses e ele terminava, por hipótese, a 31 de dezembro deste ano, ele vai se estender automaticamente por outros 6 meses. E o mesmo acontece com todas as garantias associadas. Portanto, vamos imaginar que havia uma hipoteca a garantir este crédito, também essa hipoteca se renova automaticamente. Da parte de quem quer beneficiar desta moratória, há a possibilidade de pedir, não necessariamente, que eu agora não vou pagar nem montante principal, nem não vou amortizar capital, nem vou pagar juros. Eu posso fazer aqui, continuar a pagar juros, por exemplo, e dizer que na amortização de capital vou fazê-la só numa parte, por exemplo, 50% vou continuar a pagar, o resto não. Como é que se acede à moratória? É bastante simples o processo, basta enviar novamente ao banco uma declaração de adesão a pedir o acesso a esta moratória. Essa declaração deve ser assinada por quem tem poderes de representação das sociedades e devem fazer acompanhar essa mesma declaração dos elementos comprovativos do cumprimento dos requisitos de elegibilidade. A situação junto da Segurança Social e da AT, por exemplo. Da parte do banco, tem de aprovar num prazo máximo de 5 dias úteis. Aqui o banco não tem grande flexibilidade, porque das duas uma, ou a empresa não cumpre os requisitos de acesso e como tal não tem direito à moratória, ou cumprindo, a moratória tem de ser obrigatoriamente concedida. Portanto, deve fazê-lo no prazo de 5 dias, deve dizer, sim senhor, eu aprovo. Se verificar que há requisitos que não estão cumpridos, deve dizê-lo em 3 dias úteis. Nota importante ainda é que a aprovação da moratória se retroage os seus efeitos ao dia em que foi entregue o pedido. Isto significa o quê? Se eu tiver uma renda a pagar amanhã e entregar a declaração, o pedido de adesão hoje, eu tenho direito a não pagar amanhã. Porquê? Porque a aprovação do banco, ainda que surja só para a semana, ela retroage à data de hoje e, portanto, eu já não teria de pagar a renda que seria devida amanhã. Pronto, e só para finalizar muito rapidamente, na questão dos arrendamentos, também há aqui uma linha de apoio indireta às empresas que é, permite-se a mora nos contratos de arrendamento comerciais ou outros contratos similares, como por exemplo contratos de utilização de loja em centros comerciais, é um outro tipo contratual que também aqui está previsto e que basicamente permite que quem tenha por exemplo, o espaço de uma loja arrendado possa, nas rendas que se vencessem a partir de dia 1 de abril deste mês, e enquanto vigorar o estado de emergência, se prevê, pelo menos para já, terminar no início de maio e, portanto, no primeiro mês subsequente, podem não pagar a dita renda, sendo certo que as rendas que não paguem durante esse período são valores que depois têm de ser pagos em duodécimos nas rendas seguintes durante 12 meses.
E os senhorios não podem, com base neste não pagamento, nesta moratória, resolver contratos. De resto, no que toca a arrendamentos comerciais, não existem apoios financeiros, seja para senhorios, seja para arrendatários. Tirando, no caso dos arrendatários, naturalmente, a possibilidade da mora. Bem, eu creio que para já é tudo, se calhar até já ultrapassei o meu tempo, não sei muito bem, francamente. Mas depois, no fim, também teremos a oportunidade de responder a algumas das questões que nos foram já dirigidas. Obrigado a todos. Obrigado, Luís. Obrigado pela tua intervenção, que foi bastante esclarecedora. Peço-te, entretanto, para ires lendo as questões que foram já colocadas. Pronto, Pedro, passo-te agora a palavra para nos falar sobre os incentivos a projetos do Portugal 2020. Ora, muito bem. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Ok. Então, só por aqui. Muito bem. Bom dia, então, a todos. Antes de mais, queria só reforçar o agradecimento à AIP pelo convite e é um prazer que fazemos esta organização conjunta deste webinar. Portanto, isto são tempos novos, tecnologias novas. Portanto, gostava de dizer, é com prazer que estou com todos vós, mas na verdade estamos bastante afastados, mas vamos tentar que apesar de tudo isto corra, isto consigam passar as mensagens de forma eficiente. Eu vou falar aqui um bocadinho, tanto como o Luís também já disse, estas apresentações vão estar disponíveis, julgo que depois no site da AIP, portanto, e podem ser partilhadas com todos os intervenientes e com todos os associados da AIP. Por isso, eu vou passar alguma desta informação também com alguma celeridade, até porque tem bastante detalhe informativo e eu acho que também não é o necessário para esta sessão, e vou talvez focar nos pontos que eu considero mais importantes relativamente a um conjunto de medidas que o Governo lançou, algumas na altura em que lançou estas linhas de apoio à economia que o Luís acabou de referir, outras, entretanto, já em abril, no campo, na área dos sistemas de incentivos. Algumas são medidas de flexibilização, outras são mesmo linhas de apoio diferentes. Portanto, não vou aqui falar, naturalmente, de todos os sistemas de incentivos disponíveis, porque tínhamos matéria para estar aqui um dia inteiro a falar sobre isso. Vou falar daquilo que está diferente, ou que é diferente decorrente deste contexto em que vivemos, referindo mais uma vez aquilo que eu acho que pode ser mais importante. Portanto, logo no dia 13 de março, e provavelmente muitos de vocês se recordam, quando o Governo começou a publicar um conjunto de medidas de apoio à economia, portanto, inicialmente muito centradas em medidas de apoio à liquidez, à tesouraria das empresas. Portanto, percebeu que seria o principal impacto, pelo menos numa primeira fase, era garantir que as empresas tivessem a liquidez para cumprir os seus compromissos. Foi desde logo publicadas algumas medidas no âmbito do sistema de incentivo que tinham no fundo este objetivo de garantir alguma liquidez às empresas e já prepará-las um bocadinho para o futuro ou para lidar com alguns problemas nos projetos de investimento que estariam em execução. Portanto, as primeiras duas medidas que eu vou falar, e vou falar aqui rapidamente, são medidas automáticas, portanto, não exigem qualquer intervenção da empresa. No fundo, o que o Governo fez foi pedir às autoridades de gestão e aos organismos intermédios que lidam com as empresas, tanto nos projetos de venda, nas candidaturas, nos sistemas de incentivos, que acelerassem os pagamentos que tinham a fazer às empresas. Como vocês sabem, a maior parte, a grande maioria, a totalidade dos sistemas de incentivo funciona numa base de pedidos de reembolso, e o que sucede é que muitas vezes os pedidos de reembolso ficam em análise pelos organismos intermédios, há pedidos de esclarecimento e às vezes o tempo passa-se, por vezes
com algum exagero até, e as empresas não recebem o dinheiro a que têm direito. Portanto, o que o Governo disse, basicamente, foi que os organismos intermédios deviam fazer tudo para ou concluir os processos de análise que tinham feito, ou caso não o fizessem, para adiantar logo sobre os pedidos de reembolso de até 100% do valor do incentivo que estava previsto, ou em caso de pedidos de reembolso finais, até 85%, mesmo não havendo uma análise concluída. Portanto, isto implicou já, entretanto, na semana passada, uma alteração à norma de pagamento os pedidos de pagamento no âmbito de sistemas de incentivo, e agora ficou na própria lei que haverá um prazo máximo para lidar com os pedidos de pagamento e, findo esse prazo, os organismos intermédios têm de proceder aos pagamentos ou adiantamentos dos PTRIs ou dos PTRFs. Entretanto, outra medida que foi lançada foi para as empresas que tinham reembolsos a fazer no âmbito também dos sistemas de incentivos, e isto funcionou muito há 2 anos, entretanto, a maior parte do sistema de incentivo deixou de ter componentes reembolsáveis, era diferir, portanto, introduzir também aqui uma espécie de uma moratória, prestações de incentivos reembolsáveis que calhassem até 31 de setembro. Eu tenho algumas dúvidas da eficácia, efetivamente, desta medida, uma vez que nos planos de reembolso, a maior parte deles são planos semestrais, eu diria que pode até existir a situação de que uma empresa nem consiga aproveitar nenhum se tiver tido um ainda no início de março e terá, porventura, outro já no final de setembro ou depois de setembro e provavelmente não consegue beneficiar desta medida. Em todo o caso, foi uma medida que teve como objetivo aumentar, lá está, a liquidez ou diminuir a exigibilidade de pagamentos às empresas durante esta fase, e por isso também terá de louvar. Depois temos uma medida um bocadinho mais específica para PMEs, principalmente que tenham projetos no âmbito da internacionalização, que tem a ver com aquelas ações ou feiras, nomeadamente internacionais, que por razão da pandemia foram canceladas, todas as despesas já realizadas até à data em que, até à data atual. Portanto, obviamente que a partir de uma altura as próprias empresas deixaram de fazer despesas, mas todas aquelas teriam sido feitas de preparação, de aquisição de viagens, de aluguer de instalações ou de stands em feiras, etc., já realizadas, portanto, mesmo não tendo depois feira sido concretizada, são na mesma elegíveis, desde que, obviamente, documentadas, portanto, e aqui um alerta para todas as empresas para guardarem toda a documentação associada, porque depois, naturalmente, vai ter que ser justificado ou fundamentada a razão do cancelamento da viagem e demonstrado que aquela despesa foi realizada ainda antes de saber que estávamos já face a esta pandemia. Este ponto, a reprogramação de projetos, é porventura aquele mais importante. Portanto, isto não é uma novidade, já aconteceu no âmbito do CREN, portanto, infelizmente, quando Portugal passou também na crise de 2008, 2012, em agosto de 2010, os programas operacionais permitiram que os beneficiários com projetos ativos sugerissem ou propusessem uma reprogramação dos seus projetos, nomeadamente em termos de calendarização, em termos de plano de investimento e até dos próprios resultados contratados que, vocês sabem, para grande parte dos projetos, implicam
o recebimento ou não de um prémio ou a manutenção ou não do incentivo. Muitas empresas na altura beneficiaram dessa possibilidade. Neste momento, o Governo abriu outra vez a porta, não só aos projetos que já estavam concluídos, mesmo até projetos do tempo do CREN, e ainda estão em momento de avaliação. Portanto, aqui poderá ser proposta uma reavaliação dos indicadores de mérito, portanto, de resultados do projeto, mas também para os projetos que ainda estão em execução, portanto, e aqui em fase de investimento. Não estamos a falar de projetos que ainda estão a arrancar, ou candidaturas que ainda estão em análise, poderão, de igual forma, ser reavaliados quanto prazo de investimento, plano de investimento, resultados e todos os prazos que estavam previstos na própria candidatura. Em limite, e a lei não esclarece, poderá haver até um aumento do próprio investimento. A regulamentação que saiu prevê uma decisão por parte do organismo intermédio em 5 dias úteis. Eu tenho algumas dúvidas que isto seja possível, até porque prevejo que haja uma avalanche de pedidos de reprogramação, portanto, face ao impacto que esta pandemia vai ter na economia. De qualquer forma, será uma medida muito interessante e esta sim já exige uma intervenção, portanto, uma iniciativa por parte do beneficiário, que terá que apresentar um pedido de reprogramação junto ao organismo intermédio. Temos depois algumas medidas relativamente à formação profissional, mas são medidas, eu diria, muito complementares, portanto, será mais só a garantir que naqueles casos em que havia planos de formação profissional a decorrer, algumas despesas, como bolsas de formação ou custos internos, seja difícil ou cuja inelegibilidade possa pôr em causa não só o sucesso de formação, mas a própria viabilidade da entidade que está a dar a formação. Portanto, prevê-se que, na impossibilidade de fazer esses cursos de forma remota, continuem a ser elegíveis. E depois, outras medidas já mais de caráter administrativo, algumas moratórias para empresas que estavam com planos prestacionais de devolução de incentivos por diferentes razões, portanto, tinha sido pedida de devolução porque não tinham cumprido as regras, por falhas durante o processo, portanto, por falsas declarações ou o que fosse. Há uma moratória de 90 dias, portanto, vai mais uma vez naquela senda de tentar aumentar a liquidez das empresas. Ao mesmo tempo, suspendeu-se uma bolsa de recuperação, portanto, que era uma figura que tinha sido, não era novidade, já tinha sido criada no CREN, mas que estava agora aqui normalmente criada no final do quadro comunitário, quando já há poucas verbas e é preciso acelerar a execução dos projetos. Portanto, falava-se e chegou-se a regulamentar a criação de uma bolsa de recuperação ou de descativação, que no fundo iria incluir os projetos sem evolução há mais de determinado período de tempo, e que, no fundo, se depois não tivessem execução, iriam ser cancelados. Face a esta pandemia toda, suspendeu-se essa bolsa e, portanto, mesmo os projetos que estão parados, neste momento, poderão continuar parados, obviamente com benefício, eventualmente, para os seus promotores, obviamente com algumas desvantagens para outras empresas que poderiam vir a aproveitar desses fundos e, na verdade, não vão aproveitar. Entretanto, portanto, estas aqui, no fundo, foram as medidas que foram lançadas em linha com aquela injeção de liquidez que o Luís também esteve a falar, mas não estamos a falar, naturalmente, de novos apoios. Entretanto,
mais recentemente, portanto, isto em meados de abril, o Governo lançou 2 novos sistemas de incentivos muito específicos, portanto, muito orientados para o combate à epidemia do Covid-19, mas que também, e aqui mais notícias, não é dinheiro novo. No fundo, o que o Governo foi fazer foi aproveitar um temporário framework da Comissão Europeia, portanto, que está em vigor até 31 de dezembro de 2020, que vem considerar compatível com o mercado único e com as regras da concorrência a atribuição de incentivos a fundo perdido a várias empresas, vários outros setores de atividade, com taxas de incentivo muito, muito elevadas, portanto, derroga todas as regras em matéria de auxílio de Estado que estavam em vigor, durante um período muito curto, até ao final do ano, mas, na verdade, o dinheiro que está a ser utilizado é dinheiro que já vinha de Portugal 2020, portanto, que foi, no fundo, desviado de outras medidas, algumas provavelmente sem grande utilização, para estes novos sistemas de incentivo no âmbito de Portugal 2020. Entretanto, e antes de entrar em detalhe, permitam-me só também dar aqui mais uma nota, também, embora não tenha sido muito divulgado, mas também foi consequência desta pandemia, um alargamento do prazo de avisos normais, temos assim, de Portugal 2020, portanto, um conjunto de avisos seriam previstos para terminar no início de março, em abril, e que foram sendo sucessivamente prorrogados, mas na verdade também estamos a falar do mesmo dinheiro, portanto, e dos mesmos apoios. Estamos só a dar uma possibilidade às empresas que momentaneamente ou temporariamente tiveram que estar concentradas noutro tipo de prioridades para poder voltar aos seus planos de investimento, assim como depois do sistema de incentivos e mais no âmbito fiscal, portanto, a investigação e desenvolvimento, normalmente teria o seu prazo a terminar em maio de 2020 e que, entretanto, também viu o prazo suspenso e, em princípio, terá um alargamento de cerca de 2 meses. Entrando, então, agora nestas novas medidas. O que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar, principalmente, em 2 medidas de apoio. Uma para a inovação produtiva, ou seja, para a industrialização de bens e serviços. Ora, na verdade, estamos a falar claramente de bens, e vocês já vão perceber porquê. Outra para atividades de investigação e desenvolvimento com o objetivo de criar produtos ou serviços ou processos que permitam também combater o Covid. Pois esta linha tem ainda uma pequena tipologia, uma tipologia, eu diria que terá uma aplicação relativamente individual na modernização de infraestruturas de ensaio e otimização, chamamos upscaling. Estamos a falar aqui de uma componente mais infraestrutural e claramente orientada para determinado tipo de empresas ou entidades que estão mais focadas em atividades de investigação e desenvolvimento. E então, aqui na apresentação tem grande parte do detalhe destas medidas. Eu não vou estar aqui a correr exaustivamente todas as caracterizações ou toda a caracterização destas medidas, vou falar só dos pontos-chave e alguns alertas que eu acho que são importantes. Portanto, ainda aqui não é essa inovação, que provavelmente será a medida até mais utilizada, já tem-se vindo a público um conjunto de empresas que já está, algumas a redirecionar parcialmente a sua capacidade produtiva para a industrialização de equipamentos de proteção individual, outro tipo de produtos
possam ter uma utilização no combate ao Covid-19, portanto, seja por parte do pessoal, equipamentos de saúde, seja de uma forma mais generalizada. Portanto, o expoente máximo que se mais fala das máscaras cirúrgicas, que têm vindo a ser muito ventiladas aí na comunicação social. Portanto, algumas empresas já estão a produzir esse tipo de produtos, e podem, obviamente, beneficiar de apoios em todo o investimento que tenham que fazer para requalificar a sua capacidade produtiva para este tipo de produtos. Isto pode passar por alterações de layout, reorganização ou adaptação de máquinas, aquisição de novos equipamentos, pode passar por equipamentos, aquisição até de software. No fundo, todas as rúbricas de investimento que já era normal nesta tipologia de incentivos, portanto, fundamentalmente equipamento corpóreo, incluindo a construção ou adaptação de edifícios, e aqui com uma novidade face ao regime normal, até 50% das despesas do projeto podem ser alocadas à construção de edifícios, quando normalmente falamos de 35%. Ainda estudos, diagnósticos, auditorias, consultoria técnico-científica para o efeito, e depois testes, ensaios laboratoriais, certificações e avaliações de conformidade. O que é muito importante? O aviso da candidatura refere e enumera os artigos ou os produtos que são elegíveis no âmbito desta tipologia. Ou seja, as empresas, pois na candidatura, têm que identificar claramente qual é o produto que vão fazer e, muito importante, esse produto deve estar ou deve obedecer às normas ou às disposições legais e regulamentares que estão previstas no site da DGS relativamente a uma página que é o Covid-19 do Ministério da Saúde, que refere quais são as características técnicas destes artigos. Porque se não estiverem de acordo, a candidatura não é elegível. Isto é um ponto muito importante. Naturalmente que alguns destes produtos serão obrigados a ter uma certificação, outros, porventura, não, mas na candidatura deve ser referido que estão a ser feitos segundo aquelas normas e, realmente, depois isso poderá ser avaliado a qualquer altura. Qual é a grande vantagem deste sistema de incentivo? Qualquer empresa, qualquer setor de atividade, qualquer dimensão, qualquer região do continente, portanto, este sistema de incentivo é limitado ao continente nacional, portanto, as ilhas terão depois sistemas de incentivo próprios. Portanto, qualquer empresa, qualquer região pode beneficiar deste sistema de incentivo. Em investimentos até 4 milhões de euros, com prazo que vai desde 1 de fevereiro até 31 de dezembro, ou seja, em limite pode ser 10 meses, com uma vantagem também ao sistema normal, que são elegíveis a despesas já realizadas desde 1 de fevereiro, ou seja, o efeito de incentivo é que considera-se cumprido se as despesas tiverem data, ou se o projeto tiver início a partir do dia 1 de fevereiro, mas no máximo o projeto tem que ser concluído 6 meses após a aprovação. Quer dizer que se o projeto receber uma aprovação ao dia de hoje, ele não poderá ir até 31 de dezembro. Tem que estar concluído no prazo máximo de 6 meses. Se o projeto receber uma aprovação a partir do dia 30 de junho, efetivamente, ele pode ir desde 1 de fevereiro até 31 de dezembro. Outra vantagem, eu já tinha referido, as taxas de incentivo, estamos a falar em taxas de 80%, podem chegar a 95% se o investimento for concluído em 2 meses, e são apoios a fundo perdido, à cabeça.
Mais ainda, assim que o projeto é aprovado, a empresa recebe automaticamente um adiantamento de 50% do incentivo, sem necessidade de prestar qualquer garantia. O prazo de resposta previsto na legislação, portanto, na portaria que institui este sistema de incentivo, é de 10 dias úteis. Naturalmente pode ser suspenso caso haja pedido de esclarecimento. Uma nota importante, o budget disponível para este sistema de incentivo, neste aviso, são 46 milhões de euros, mas divide-se por várias tipologias, digamos assim, de beneficiário ou de territorial, nomeadamente há um budget para PMEs, um budget para grandes empresas e há uma dotação específica para territórios de baixa densidade. Ou seja, uma grande empresa está num determinado, por exemplo, numa região do litoral, na verdade, não se vai candidatar a estes 46 milhões, vai se candidatar a um budget inferior. Ainda assim, nós, obviamente, consultamos a aprovação que a Comissão Europeia fez para estes apoios e nós o que sabemos é que para esta componente de inovação produtiva, a União Europeia aprovou um budget de 90 milhões e para já no aviso só estão a concurso 46 milhões. Quer dizer que poderá haver reforço de verba, pelo menos o Estado tem essa possibilidade, tem essa autorização por parte da Comissão Europeia. Vou passar aqui à frente, portanto, eu adiantei-me aqui relativamente às características da inovação. No IDT, o objetivo aqui é um bocadinho diferente, as despesas elegíveis também são um bocadinho diferentes. Estamos a falar aqui principalmente de atividades de investigação e desenvolvimento que permitam criar produtos ou processos, portanto, que depois, esses sim, tenham como objetivo fazer face ao Covid-19, e depois há então uma tipologia específica para o upscaling de infraestruturas. Em termos de características, mais uma vez, é um sistema de incentivo onde pode participar qualquer tipo de empresa, qualquer dimensão, na região do continente. Tem uma característica também específica, pode ser feito naquela componente das atividades de ID, chamamos de empresas, de forma individual ou em copromoção entre uma empresa ou entre empresas e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e pode ser liderado por qualquer uma, pode ser pela empresa ou até pela entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Tem um investimento elegível máximo de 500 mil euros. Em termos de prazo de realização, funciona um bocadinho como essa inovação, portanto, desde o dia 1 de fevereiro até 31 de dezembro de 2020. No caso de empresas, depois não ficou mais nenhuma restrição, ao contrário da componente de upscaling, em que também tem aquela restrição que tem que ser concluída até 6 meses após a aprovação. Agora, aqui, eu confesso que tenho algumas dúvidas sobre a celeridade das aprovações. Enquanto acho que não é essa inovação, as aprovações efetivamente podem ser feitas em 10 dias úteis. Neste tipo de sistemas de incentivos, embora também esteja previsto no regulamento os mesmos 10 dias úteis, eu tenho algumas dúvidas, até algumas conversas que já tive com os organismos intermédios, que seja possível cumprir esses prazos. De qualquer forma, eu diria que temos um prazo, pelo menos, de realização de despesa relativamente amplo. Portanto, continuamos a poder incluir despesas já realizadas desde o dia 1 de fevereiro. E depois, em termos de despesas, estamos a falar aqui, no caso da parte das atividades de ID, portanto, de empresas,
principalmente encargos com recursos internos da empresa, alguns equipamentos científicos e tecnológicos necessários, e aqui o regulamento ou aviso não limitam a elegibilidade às amortizações do equipamento durante o período em que ele é utilizado no projeto, tal como acontece no SIDT normal. Depois um conjunto de serviços prestados por terceiros e mais um conjunto de despesas, aliás, importantes até para este tipo de projetos, como consumíveis laboratoriais, componentes para testes e depois os custos indiretos que no fundo representam os overheads associados a este tipo de projetos e que são apurados de forma mais automática. No caso das tipologias da tipologia de infraestruturas de ensaio de otimização, portanto, o upscaling, aqui estamos a falar mais em investimentos corpóreos para aumentar ou melhorar ou modernizar as infraestruturas de ID, podem estar ou em universidades ou em empresas. Mais uma vez estamos a falar do apoio a fundo perdido. No caso da tipologia de empresas, uma taxa de 100% de incentivo para atividades de ID, portanto, uma ID fundamental, ou seja, tem uns TRL 3, para quem não está familiarizado, TRL são Technology Readiness Level, portanto, são níveis de proximidade ao mercado de determinada tecnologia. Os TRL baixos são TRLs, portanto, que estão muito na fase incipiente de desenvolvimento. Portanto, o TRL 4 e superior até ao 9, que é o TRL mais elevado, terá uma taxa de 80%. Se o projeto envolver mais do que um Estado-membro, portanto, se houver uma cooperação transfronteiriça, terá uma majoração de 15 pontos percentuais. Na tipologia de infraestruturas de ensaio e otimização, temos uma taxa máxima de 75%, que pode ser reforçada, portanto, pode ir a 90% se o projeto for concluído no prazo de 2 meses, tal como acontecia com o SI Inovação. Para estes dois sistemas de incentivo, as candidaturas têm que ser submetidas até 29 de maio de 2020. Prevê-se aqui igualmente uma aprovação de 10 dias, portanto, no prazo de 10 dias úteis, embora, já vos referi, tenho alguma dificuldade em aceitar ou perceber como é que o organismo intermédio vai conseguir responder neste prazo para estas candidaturas de investigação e desenvolvimento, e também neste sistema o promotor beneficia de um adiantamento de 50% assim que a candidatura for aprovada. E com isto concluo. Só uma nota muito rapidamente, eu peço desculpa por estar aqui a pisar aqui a linha do tempo. Relativamente ao futuro, eu sei que houve aí uma questão sobre o que é que se espera no futuro quadro comunitário. Neste momento, portanto, e neste contexto, e como acho que tem sido público e notório, há uma grande indefinição do que é que vai ser o próximo quadro comunitário, aliás, é uma das possibilidades de contribuir para a recuperação económica, é usar o próximo quadro comunitário de apoio como o grande financiador da economia. O problema agora, normalmente se diz, está nos detalhes, é perceber se vamos falar de financiamento, se vamos falar de fundo perdido, ou se vamos falar de uma mistura, de uma solução híbrida, que eu acho que será o mais provável. Mas a grande discussão que está em cima da mesa tem a ver um bocado com a participação das grandes empresas, nomeadamente em projetos de investimento produtivo. Na própria redefinição do conceito de PME, temos aqui algumas assimetrias dentro da Europa na avaliação da dimensão da PMEs, porque a componente pós-trabalho pesa muito
principalmente em economias como a portuguesa, que ainda assentam muito, principalmente em determinados setores, na intensidade da mão de obra. A possibilidade da elegibilidade das small mid-caps e mid-caps companies que o Luís também já falou, portanto era uma possibilidade de manter as grandes empresas fora, mas conseguir incluir ainda um conjunto de empresas mais significativo que apenas as PMEs. Há também uma negociação das próprias NUTs, portanto das próprias regiões do país, por causa ali também de alguma assimetria entre limites máximos de auxílio de Estado que existem no território nacional, nomeadamente em algumas regiões próximas de Lisboa ou do Algarve, e no fundo, discute-se muito depois no norte do país, por exemplo, se é legítimo que o Porto tenha um limite de auxílio de Estado idêntico ao Bragança. Eu acho que isso vai estar também em discussão em cima da mesa. E por último, eu acho que isto tudo vai implicar um atraso no arranque do próximo quadro comunitário. O atual termina 31 de dezembro de 2020. Se já havia atrasos na negociação do próximo quadro comunitário, principalmente até por causa do Brexit, com este contexto de pandemia e de recuperação, necessidade de recuperação da economia, eu acho que o atraso ainda vai ser maior. Portanto, eu acho que se levanta uma possibilidade muito forte de extensão do atual quadro comunitário para conseguir vigorar durante o que seria um período de transição, que pode demorar de 1 a 2 anos, nem que seja numa perspectiva ou de duodécimos, ou que esteja a gastar por conta do próximo quadro comunitário, enquanto não haja uma decisão, primeiro política, e depois toda a sua tradução em instrumentos técnicos chegar às empresas. E com isto termino. Mais uma vez agradeço, peço desculpa por excedi-me um bocadinho aqui no tempo e naturalmente fico à vossa disposição. Muito bem, obrigado, Pedro. Entretanto, Pedro, se puderes ir tendo as questões que foram colocadas. Luís, tiveste a oportunidade de ver também as questões da tua parte? Sim. Começo eu? Sim, enquanto tu... Ok, então eu tinha aqui algumas questões a que gostaria de responder rapidamente. Nem sempre vou conseguir dizer o nome das pessoas que colocaram as perguntas, mas acho que na maior parte dos casos consigo. Houve uma pergunta feita pela Teresa Santos relativamente aos contratos a termo. Portanto, havia aqui na linha de financiamento uma questão relacionada com a necessidade de manutenção de postos de trabalho permanente e a pergunta era se os contratos a termo estavam não excluídos deste conceito. O nosso entendimento é que sim, é que os contratos a termo estão excluídos deste entendimento. Depois, o José Bourbon perguntava se a moratória se aplicava às associações. Sim, aplica. Está expressamente previsto no decreto-lei que aprovou esta moratória. Havia uma pergunta de Nuno Paes relacionada com a situação líquida das sociedades. Naturalmente, a situação líquida das sociedades tem de ser demonstrada através de balanço, mas ainda que, conforme vos disse, a situação líquida estivesse até negativa ou não fosse positiva, é a mesma coisa. Em 2019 pode ser corrigida através, como sugeria na sua pergunta, através da conversão de suprimentos em instrumentos de capital próprio, como, por exemplo, uma prestação acessória com o regime de reembolso das prestações suplementares. Não pode ser diretamente uma prestação suplementar, porque a prestação suplementar tem por objeto dinheiro, isto já é um crédito, mas enfim, o resultado é o mesmo. Depois, havia uma pergunta da Ascendo, feita por Pedro Aredo, relacionada perguntava se havia restrições
de acesso a múltiplas medidas em simultâneo. Ou seja, se eu acedendo a uma medida, ficava depois limitado a aceder a outra, e a resposta é não. Não há esse tipo de impedimento e, portanto, eu posso, por exemplo, ter recorrido ao layoff, pedir uma moratória num financiamento bancário e ainda candidatar-me a um destes incentivos financeiros. Depois, ouvi uma pergunta da Mega Alcance, feita por Mónica Afonso, sobre se estas medidas, se haveria alguma medida a aplicar a empresas que estejam em situação de PER. Eu diria que não, porque à partida pede-se que a sociedade não esteja numa situação de insolvência, e se ela já está a negociar um PER, então ela já está numa situação técnica de insolvência, e portanto aqui eu creio que o objetivo foi permitir acesso à liquidez de empresas que já tenham demonstrado de forma clara que é a sua viabilidade, ou em que não esteja em causa aquilo que seria a sua viabilidade, e portanto quem esteja em pé já está num processo de negociação com os credores, que tenderá a alcançar um haircut e, por conseguinte, já há algum financiamento decorrente disso mesmo. Depois, havia aqui uma pergunta que me pareceu, aliás, bastante interessante, que era sobre se as linhas de papel comercial estavam incluídas no âmbito da moratória. Foi uma pergunta colocada por Nuno Pires, da Luz Saúde, e é uma pergunta com uma resposta relativamente difícil, mesmo por parte dos bancos, que eu até tentei falar, percebi, enfim, as perguntas ontem ao fim do dia, hoje de manhã, ainda antes desta sessão, tentei falar com alguns contactos que tinha junto dos bancos para saber como é que os bancos estão a olhar para isto. E aquilo que me foi dito é que alguns dos bancos ainda não têm uma decisão tomada sobre esta questão, que tem vindo a ser colocada por algumas entidades, sendo certo que a tendência, creio que irá neste sentido. Se o papel comercial tiver sido subscrito única e exclusivamente por parte do banco, que apoiou a emissão do papel comercial, eu diria que está sujeito à moratória. Se o papel comercial tiver sido colocado no mercado, a mim parece-me que não terá acesso à moratória, porquanto o papel comercial é um valor mobiliário emitido pela própria sociedade, que assim se financia no mercado, não é? E, portanto, a operação de crédito não existe junto do sistema bancário, mas junto do mercado. E, portanto, nesses casos, não haveria acesso à moratória. Depois, havia aqui outra pergunta, desculpa lá, tenho de socorrer aqui da cábula, que tenho aqui em papel, em letra muito pequenina, se estas linhas de crédito se destinavam às generalidade das PMEs, ou só para as que sofrem quebra ou cessão de atividade. Bem, aqui a lógica é que estas medidas são aplicáveis a toda e qualquer empresa, desde que cumpram lá os requisitos de ser uma PME ou uma Small Mid Cap ou uma Mid Cap Company, nos termos que falámos, mas enfim, não tem de haver necessariamente uma grande quebra da atividade, tem de haver uma quebra nas tesourarias, não é? Muitas vezes eu até mantenho a atividade, mas não continuo a ter os recebimentos da forma como seria normal e, portanto, tenho dificuldades de tesouraria para pagar salários, por exemplo. E tem acesso a estas linhas de crédito. Depois, havia aqui outra pergunta sobre, no fundo, que isto foi colocada por Frederico Lobo da Lacoval, sobre se poderia haver aqui, no âmbito destas linhas de financiamento, haveria a possibilidade de ter uma espécie de plafond de crédito em sistema de revolving. Isto já existiu naquela que foi a linha a capitalizar 2018 Covid-19, dos 400 milhões, que já foi esgotada, que já aqui referi, claramente previa as duas modalidades, ou seja, havia a modalidade de fundo de maneio e havia a modalidade de plafond de tesouraria, que era justamente isso que pergunto, ou seja, eu teria acesso a um determinado montante que durante um determinado período eu ia utilizando e reembolsando conforme quisesse. Vamos supor, 1 milhão de euros, eu agora gastava 500 mil, sobravam-me 500 que eu podia utilizar durante um determinado período, mas entretanto devolvia
250 mil e já tinha 750 disponíveis novamente. Nesta linha de financiamento de apoio à economia Covid-19, não existe esta modalidade. Portanto, só temos mesmo a modalidade de apoio à tesouraria numa lógica mais de mútuo bancário e não de plafond de crédito. Depois, as condições de balanço, vi uma pergunta da da VMF Gest, feita por Vítor Ferreira, sobre quais eram as condições de balanço que os bancos estavam a solicitar. Enfim, de acordo com aquilo que são as regras desta linha de financiamento, é ter uma situação líquida positiva e não ser uma empresa em dificuldade. Depois, o que é a análise de risco feita que os bancos fazem internamente, é uma coisa que, novamente, depende muito de caso para caso, de banco para banco, da relação que as pessoas têm, que as empresas têm com aquele banco em concreto. E depois, só mesmo mais duas perguntas. Havia uma feita por Gomes Correia, da Goma Aval, no Porto, que perguntava se havia linhas de tesouraria, considerando os CAIs 47781 e 77330, e já agora, só respondendo, estes são justamente dois dos CAIs que estão previstos na linha de apoio à atividade económica com a dotação dos 4.500 milhões de euros e, portanto, sim, podem pedir um financiamento através desta linha. E, finalmente, se havia ou não alguma perspectiva de haver financiamento a fundo perdido, foi uma pergunta colocada por Gonçalo Melo, da Fontes de Melo Limitada, e até ver, a única medida nesse sentido que eu me consigo recordar foi o layoff e nada mais. E pronto, eu creio que com isto cobre aquilo que são a maioria das perguntas que foram feitas. Havia depois outro conjunto de perguntas que eu julgo que ou estão totalmente respondidas na apresentação que será partilhada, ou já foram aqui de uma ou de outra forma referidas. Bem, muito obrigado, Luís. Pedro, tiveste a oportunidade de ver questões relacionadas com a tua intervenção? Não foram assim muitas, algumas que já tínhamos recebido antes, eu tentei responder durante a apresentação. Portanto, tinha aqui uma pergunta o recolho da Gravesei, portanto, qual a probabilidade no futuro próximo haver dinheiro mais barato? Eu aqui não sei se se refere especificamente à questão de linhas de crédito. Na parte dos incentivos, lá está, temos algumas linhas agora, dinheiro bastante mais barato, ou seja, taxas de apoio muito maiores, mas são coisas muito específicas. No próximo quadro comunitário, admito, um dos poucos pontos positivos que vejo desta situação pandémica é que a negociação do próximo quadro comunitário possa estar um bocadinho mais influenciada de forma positiva, pelo menos para Portugal e para outros países que em situação normal iríamos perder sempre algum apoio. O facto de estarmos a atravessar esta situação poderá ter aqui alguns fatores positivos na negociação e ajudar-nos a conseguir, pelo menos, manter ou melhorar os limites de auxílio e ter também depois alguns apoios específicos para tipos de empresas ou setores, e que não sejam tão penalizadores como aquilo que se poderia antever. Tem aqui uma pergunta também de João Pedro Nunes, da Blue Pharma, tinha a ver com o prazo da tipologia do ID Empresas, portanto, no aviso 15, portanto, que eu falei no final, deste sistema de incentivo para atividades de ID para o Covid. Efetivamente, eu tenho a sensação de que houve ali alguma omissão e pois, na verdade, não se pôs ali aquele prazo dos 6 meses após a aprovação
da candidatura, mas na verdade o prazo máximo acaba por estar balizado apenas por o 31 de dezembro de 2020 nesta tipologia e de empresas. Eu já agora, também para benefício de todos, chamo a atenção, para quem não sabe, ontem foi publicado, ou foram publicados já umas FAQs relativamente a estes 2 concursos, onde também aqui algumas questões, aliás está precisamente esta questão. Depois tinha também uma pergunta de Dário Gonçalves, da B-Corporate. O novo quadro comunitário terá períodos de interrupção? Portanto, eu admito que a pergunta tem a ver do período de transição entre os novos quadros comunitários. Acontece, infelizmente aconteceu na transição do CREN para o Portugal 2020, cerca de um ano em que não houve concurso, portanto não houve possibilidade das empresas submeterem candidaturas. Como eu já referi, eu espero que esta transição, apesar de ser momentos muito turbulentos, portanto, e efetivamente haver ainda muita indefinição aí pela frente, o que eu espero que vá acontecer é haver aqui, por um lado, uma extensão deste quadro comunitário, ou seja, as regras que estão a aplicar se prolonguem, enquanto se termina a negociação do próximo quadro comunitário, para não haver uma interrupção tão abrupta como existiu no anterior quadro comunitário, e depois poder funcionar uma espécie de, algumas pessoas aqui também que já tomaram contato com os pedidos de registro de auxílio, ou seja, fazer uma espécie de uma pré-candidatura, portanto garantir a elegibilidade do investimento, mesmo que na verdade ainda não estejam abertos sistemas de incentivo. Portanto, admito que vai funcionar com uma mistura destas 2 abordagens. Tínhamos também aqui uma questão de Carla Pereira, etapas curiosas, portanto, a pergunta um bocadinho vaga, portanto, candidaturas disponíveis para redirecionamento da empresa para outras áreas. Ora bem, portanto, as candidaturas aqui de forma geral, portanto, não estou a falar especificamente desta do Covid, embora aqui em alguns casos estamos claramente a falar de redirecionamento para outras áreas, mas eu diria que as candidaturas normais que têm vindo a abrir, e algumas delas estão ainda abertas ao dia de hoje, permitem sempre direcionar as empresas para outras áreas, desde que seja o objetivo e a estratégia definida pela empresa. Portanto, não há aqui nenhum impedimento para o efeito, mas implicam naturalmente investimento. E, no caso das candidaturas normais, terão obviamente outras restrições, nomeadamente quanto à localização. As taxas de incentivo não serão tão generosas como destes sistemas de incentivo que vos falei há pouco, mas ainda assim existem. Tenho também já recebido hoje uma pergunta de Frederico Lobo, que não consigo saber onde é, portanto, relativamente à inovação produtiva de Covid, é possível uma empresa com menos de 12 meses apresentar a candidatura? É perfeitamente possível, portanto aqui não há nenhuma restrição. E de José Bourbon, para as ações de formação profissional não estão previstas possibilidades de alteração dos calendários de realização de resultados, etc. Portanto, aquelas medidas de flexibilização, elas são gerais e aplicáveis a todos os sistemas de incentivo, portanto, eu presumo que incluem ou abrangem também os sistemas de incentivo à formação, seja no âmbito dos projetos de inovação produtiva das empresas, seja no âmbito de outros programas operacionais como o Capital Humano ou que agora, desculpa, mas não ocorre. Inserção social, exatamente. E, muito bem. Já agora, só mesmo para terminar, porque acabei de receber aqui mais uma pergunta da Sana Marques, relativamente à candidatura às linhas de financiamento
Vamos ver que isto aqui será para o Luís. Uma mid-cap com acionista estrangeiro sujeita à consolidação cumpre os requisitos para se candidatar? Eu diria que sim, desde que ela tenha sede em Portugal. Exatamente. Muito bem, estamos mesmo a chegar ao nosso tempo limite. Obrigado a ambos. Quero então agradecer às intervenções do Pedro e do Luís, à AIP por ser associada à PwC e à CCR Legal esta iniciativa e também a quem esteve a assistir. Paulo, passo então agora a palavra para encerrar este nosso webinar. Muito obrigado, Pedro. Agradecer mais uma vez a participação de todos, a participação em especial das empresas que connosco estiveram nesta cerca de hora e meia. Tivemos cerca de 450 inscritos e a participar mais de 3 centenas de empresas. Isto é positivo porque com esta informação eu acredito que as empresas conseguem estar mais capacitadas para aceder a estas medidas de apoio no âmbito do Covid. Mais uma vez agradecer a parceria com a PwC, não só ao Pedro Palha, mas também a todas as equipas que estiveram e possibilitaram esta sessão. Também um agradecimento especial ao Pedro Deus pela claríssima apresentação que fez dos incentivos e ao Luís Oliveira, da CCR Legal Advogados, no que diz respeito às linhas de financiamento e moratórias. A AIP continua ao dispor das empresas, vai fazer um próximo webinar no dia 8, pelas 10 horas, na linha do Covid-19 e como tornar a empresa mais produtiva nesse âmbito ideal. Mantenham-se a par das novidades em termos de webinar e de informação e dizer-vos que estamos ao dispor todos os dias, a toda a hora, para ajudar as empresas e a PwC como nossa parceira. Mais uma vez, obrigado. Paulo, obrigado nós. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Deixem-se. Saúde.